Glória a Deus. Nós estamos em meio de uma série, a nossa série que se chama Novamente. Quem está gostando da nossa série, quem está sendo abençoado pela nossa série, dá um glória a Deus, faz barulho aí. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje é o nosso quarto episódio. Eu quero continuar essa série. Eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez vai renovar a nossa mente, vai renovar as nossas ideias, aquilo que está dentro da nossa mente. Tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro episódio, a pastora Bruna trouxe uma palavra para nós, falando sobre novamente Deus. Nós então aprendemos quem é Deus, né? Não, é impossível aprender quem é Deus apenas em um culto. É impossível aprender quem é Deus em uma vida, né? A vida que nós vamos levar aqui, essa vida curta, é impossível aprender sobre Deus na vida que nós vamos ter aqui nessa terra. Mas nós falamos um pouco sobre isso, falamos o que não é Deus e algumas coisas sobre Deus. Na segundo episódio eu trouxe uma palavra a respeito de novamente igreja. Então recebemos uma renovação na mente a respeito do que é igreja de fato, o que é ser igreja. E no terceiro episódio, domingo passado, a pastora Bruna novamente trouxe uma palavra poderosa a respeito de novamente Bíblia. Quem estava aqui domingo passado, foi uma bênção. Se você perdeu algum desses episódios, eu encorajo você a ir lá no nosso YouTube, nosso canal, você assistir esses episódios. O intuito dessa série é viver o que a palavra nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas renovar, né? Sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Senhor, Ele não quer que a nossa mente fique paralisada com as coisas que não se renovam, mas a palavra de Deus sempre tem algo para nós renovarmos a nossa mente. E a ideia dessa série é isso. Através dessa série, nós vamos ter uma nova mentalidade a respeito de alguns assuntos que o Senhor quer trabalhar em nós. A ideia dessa série é renovar a mente a respeito de assuntos importantíssimos da vida cristã. Assuntos que muitas vezes nós temos um entendimento errado, ou nós temos um entendimento muito raso a respeito disso. Assuntos que provocam às vezes confusão na nossa mente, por não sabermos com profundidade, com propriedade a respeito desses assuntos. E algo que o Senhor colocou no nosso coração para fazer essa série, é que acreditar em alguma coisa errada, acreditar em algo errado, pode nos levar à direção errada. Então talvez a sua vida ainda não tomou uma direção certa, é porque talvez você está acreditando em algo de forma errada. E essa série, novamente, é para que a gente possa renovar nossa mente e acreditar em assuntos conforme a Bíblia nos ensina. Então, através da série, nós estamos desconstruindo as ideias e conceitos errados e olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, buscando a verdade que transforma as nossas vidas. Então eu quero perguntar de novo, quem já começou a ser transformado através dessa série novamente? Dá um glória a Deus aí. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco através de um assunto. Um assunto que, eu posso dizer assim, um assunto polêmico. Um assunto talvez desconfortável. Um assunto que, por diversas vezes, eu resisto a falar sobre esse assunto na igreja. Mas hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre novamente dinheiro. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Novamente dinheiro. E talvez é a primeira vez que você está aqui na igreja, aí você pensa assim, poxa, é por isso que eu não vou à igreja. É porque toda vez que eu vou à igreja, fala de dinheiro. E aí talvez você tenha esse paradigma dentro de você, você talvez tem feridas dentro de você. Talvez você tenha uma mentalidade errada, e é por isso que quando você ouve falar de dinheiro na igreja, você já fica preocupado, você já fica desconfortável. Mas eu quero falar para você, eu também fico, porque é um assunto difícil. E durante muito tempo, eu resisti a falar sobre dinheiro na igreja. Nesses quase 10 anos que eu já sou consagrado a pastor, pouquíssimas vezes que eu preguei sobre isso, mas para ser mais específico, essa é a segunda vez que eu falo sobre dinheiro, uma mensagem de um culto inteiro, que nós vamos falar sobre esse assunto, porque realmente é muito difícil, desconfortável. Mas Deus, Ele vem
falando comigo sobre isso, que é um assunto que precisa ser ensinado da maneira correta. Porque quando a gente deixa um vácuo em algum assunto, isso abre portas para que ensinos errados a respeito desses assuntos que não são falados, possam então tomar o coração e a mente das pessoas. E falar sobre dinheiro, nós temos base bíblica para isso. Não sei se você sabe, mas um dos assuntos mais falados na Bíblia é dinheiro. A Bíblia menciona dinheiro mais de 2.300 vezes. Quando fala de dinheiro, tesouro, ouro, tudo aquilo fala sobre valor. A Bíblia fala sobre isso mais de 2.300 vezes. E não tem como falar sobre dinheiro na igreja se não falar sobre dízimo. E tem gente que quando ouve a palavra dízimo até arrepia, irmão. Porque tem feridas a respeito disso, tem uma pré-indisposição a respeito disso. Mas eu entendo você. Mas eu quero te ajudar aqui nessa noite a ter uma transformação na mente, a renovar a sua mente, a ter uma nova mente sobre dinheiro e dízimo. Amém, queridos? Quem está aqui comigo nessa noite? Amém? Então eu quero pedir para você, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco. E eu creio que pessoas serão curadas aqui nessa noite. Eu creio que pessoas serão libertas depois de ouvir a palavra. Pessoas serão transformadas a respeito desse assunto. Nós falamos sobre isso nessa manhã, no culto da manhã. E foi maravilhoso o que Deus fez aqui. Mas eu quero começar com duas perguntas, você não precisa responder. O que é que você pensa sobre o dízimo? O que é que tem na sua mente sobre dízimo? Quando você escuta a palavra dízimo, quando você está na igreja e escuta falar a palavra dinheiro, o que é que vem na sua mente? Quando falamos dízimo, é um assunto muito confuso, é um assunto que divide opiniões. Aliás, isso tudo é porque quando nós abrimos a televisão, nós abrimos a internet, nós abrimos as redes sociais, e nós falamos sobre dinheiro e igreja, é uma coisa que gera confusão. Porque, infelizmente, muitas igrejas e pastores têm tratado desse assunto de forma errada, de maneira errada. E por isso eu quero te mostrar que o dízimo não é o que você pensa. Dízimo não é o que você pensa. E como a gente vem falando sobre essa série, nós estamos desconstruindo algo. A primeira coisa que a gente faz, antes de falar o que é dízimo e como administrar, como viver com o dinheiro que o Senhor permite que chegue em nossas mãos, eu quero falar com você o que não é dízimo primeiro. Põe aqui para mim o slide, por favor. Vamos lá, o que o dízimo não é? Primeiro, dízimo não é barganha, onde eu dou para ter algo em troca. Dízimo não é uma negociação com Deus, aonde você entrega alguma coisa aqui nos cultos, no altar, você faz o Pix, e porque você fez, porque você doou, porque eu estou dando X, agora eu quero de volta 2 vezes mais, agora eu quero 3X, agora eu quero 100 vezes mais. Não, dízimo não é barganha com Deus. Dízimo também não é salvação. Eu dou para ir para o céu. Se talvez você está dando o seu dízimo, a sua oferta, para tentar arrumar uma vaga no céu, sinto muito em te dizer, isso não é dízimo. Tem gente que acredita que tem que dar o dízimo para alcançar o favor de Deus, para alcançar a graça de Deus. Para merecer a salvação, eu preciso dar o meu dízimo. Isso é uma mentira, isso não é dízimo. Eu preciso dar o meu dízimo para ser bem visto por Deus. Eu preciso dar o meu dízimo para comprar uma vaga no céu. Durante um tempo a igreja na história pregou isso, ensinou isso. As chamadas indulgências, aonde as pessoas eram enganadas por não ter acesso à palavra de Deus. E a igreja pregava que para você ter um lugar no céu, você precisava comprar o seu terreninho lá no céu. E aí as pessoas entregavam dinheiro para a igreja, comprando a sua salvação e um pedaço lá no céu. Mas a salvação é de graça, a salvação é para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então você não precisa entregar o seu dinheiro para garantir a sua salvação. Você precisa crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Quantos creem nessa verdade? Aplauda Jesus Cristo. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você já conquistou a sua salvação, porque você creu
em Jesus. Então dízimo não é salvação, dízimo também não é autopromoção. Eu dou para os outros verem. Eu não sei qual é a sua intenção de entregar o dízimo, mas dízimo não é isso. Dízimo não é para te promover dentro da igreja. E tem gente que vê como uma maneira de chamar a atenção para si. Porque se eu der o meu dízimo, talvez o pastor, ele vai dar uma atenção maior para mim. Se eu der o meu dízimo, talvez as pessoas vão me querer por perto. Então as pessoas às vezes confundem que dízimo é autoproteção, é uma maneira de buscar reconhecimento humano. É uma maneira de tentar manipular o pastor. Buscar uma posição especial na igreja. Você já viu aquelas igrejas, como você entra, tem no hall da igreja, tem um quadro bem grande, falando a relação de dizimistas daquele mês. Aí tem o nome de todo mundo, e aí eles fazem questão de colocar lá assim, ó, o mês que a pessoa não deu dízimo, não foi fiel. Aí todo mundo passa pelo hall da igreja e enxerga lá quem deu, quem não deu. E o que é isso? Talvez a pessoa está dando para se autopromover. Então dízimo também não é autopromoção, mas não é o caso da igreja Convivo, amém, queridos? Todos aqui entregam a sua oferta, o seu dízimo, por amor a Deus. O que não é dízimo também, dízimo não é pagamento. Eu dou e quando eu dou, tudo tem que funcionar. Tem gente que talvez encara o dízimo como uma mensalidade de um clube. Já que eu estou pagando o dízimo, mas dízimo você não se paga. Não é um boleto a mais no seu orçamento, né? Chega de boleto. O dízimo, você devolve o dízimo para Deus, mas não como forma de pagamento, mas como uma forma de gratidão. Então talvez você tenha uma mentalidade errada sobre isso. Já que eu paguei, então eu quero que tudo funcione. Eu paguei, então precisa funcionar. O Kids precisa funcionar bem, tem que ter comida no Kids. Eu paguei, então o louvor tem que ir bem, a palavra do pastor tem que ir bem. Quando o pastor começa a não pregar coisa que eu gosto, eu já vou parar de pagar o meu dízimo. Se o pastor não pregar aquilo que eu acho que tem que ser pregado, eu vou parar de dar o meu dízimo. Então eu estou pagando, então eu tenho que receber um bom serviço da igreja. Deixa eu falar algo para você. A igreja aqui não está aqui para prestar um serviço para você. Você não está vindo aqui para consumir do serviço da igreja. Você está vindo aqui para adorar o nome de Jesus. A nossa missão não é te agradar. A nossa missão é agradar Jesus Cristo. Amém, igreja Conviva? Então para de ser consumidor. Para de achar que você está pagando o dízimo e por isso você vai exigir um serviço. Isso aqui não é um clube. O que não é dízimo também? Dízimo não é algo que para você reivindicar direitos. Eu dou, então eu tenho direitos na igreja. E aí só porque a pessoa dá o dízimo, ela começa então a fazer exigências na igreja. Porque eu tenho direito, eu sustento, eu pago o salário do pastor, eu tenho direito. Dízimo não é para você reivindicar direitos, exigir um lugar na igreja. Eu já vi muita história de pessoas que davam dízimo na igreja, e aí começava o acampamento dos adolescentes, e deixava para fazer a inscrição do filho de última hora. Aí acabava as vagas. Aí quando acabava as vagas, o pai e a mãe ligavam para o pastor. Ligou para o pastor. Eu sou dizimista fiel. É meu direito, tem que arrumar uma vaga para o meu filho. Deixa eu falar para você, dízimo não é para você reivindicar direitos na igreja. Amém, queridos? Então quando você dá dízimo é para você, alguém tem que, não, ninguém tem que fazer nada, só porque você dá o seu dízimo. Vocês estão comigo aqui, gente? É só para começar, tá? Vamos mais profundo. O que não é dízimo? Dízimo não é uma consciência. Não é para você dar e ter uma consciência ali, eu dou para não me sentir culpado. Então tem gente que dá o dízimo porque tem medo de Deus. Ou tem gente que dá o dízimo porque tem medo do devorador. Quem já ouviu isso? Devorador. Se você não der seu dízimo, você está desprotegido. Vai vir um devorador e vai consumir tudo, vai acabar com tudo. Quem já ouviu isso, gente? Só eu que já ouvi isso? Quem já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu essas lorotas, esses falsos profetas pregar sobre isso. Não tem nada disso. Dízimo não é para você entregar porque você tem medo do devorador. E aí muitos pastores, infelizmente, pregam o dízimo assim. Eles manipulam as pessoas através do medo. Porque é mais fácil manipular pessoas através do medo. É mais fácil do que ensinar a verdade sobre o assunto. E aí eles começam a falar assim, você vai roubar a Deus se você não entregar seu dízimo. E aí dessa forma, muitas pessoas são manipuladas e entregam e agem por medo. Dão tudo, porque tem medo.
que o pastor ensinou que vai vir um devorador. E eu não quero ser devorado. Mas na verdade quem é o devorador é o próprio pastor que ensina isso. O pastor é o próprio devorador, que faz as pessoas entregarem por medo. Ou talvez o devorador é a maneira que você gasta o seu dinheiro. Então talvez você está colocando a culpa no diabo, irmão, falando que ele é devorador. Irmão, o devorador é você que pega o seu salário na mão e gasta mais do que recebe na mão. Aí você devora o seu salário e quer pôr a culpa no diabo. Você é o seu próprio devorador. Ou talvez o devorador da sua casa é a sua própria esposa. Pega o cartão de crédito sem limite e sai gastando tudo, sem falar com você antes. Fala a Deus, que não é o caso da minha esposa, amém, queridos? Minha esposa não gasta R$1 se ela não falar comigo. Então não existe negócio de devorador. É você que tem que administrar bem as suas finanças. E por último, dízimo não é o que sobra. Dízimo não é resto. Dízimo não é o que se der eu separo lá e entrego na igreja. Não, Deus não precisa do seu dinheiro, muito menos do resto do seu dinheiro. Amém, igreja conviva? Não, eu preciso que vocês ficam mais animados, gente, porque já é tão difícil pregar sobre isso. Então, você me ajuda, quando você dá uns glória a Deus, além de você glorificar a Deus, além de você falar amém, assim seja, você está me ajudando a pregar. Amém, igreja conviva? Aí, eu gosto disso. Ouviram lá no McDonald's, ouviram esse amém agora. Então, nada disso é dízimo. Pastor, o que é o dízimo então? Põe aqui para mim, por favor, essa pergunta. O que é dízimo? Porque agora eu fiquei curioso que se nada disso é dízimo, nada disso envolve o dízimo, o que é dízimo de fato? Põe aqui para mim essa explicação. Dízimo era uma prática dos judeus, no Antigo Testamento, no qual eles davam a 10ª parte dos seus rendimentos a Deus. Então é uma prática que vem desde o Antigo Testamento. Então o dízimo, ele começou com o povo de Israel, através de Abraão. O primeiro a entregar o dízimo ao Senhor, mencionado na Bíblia, foi Abraão, que entregou o dízimo a Melquisedeque. E isso ocorreu porque Abraão retornou vitorioso de uma batalha. E antes de ir para a batalha, ele foi abençoado por Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. E aí Abraão, então, por livre e espontânea vontade, de forma voluntária, ele então pega 10% dos despojos da guerra, o seu dízimo, e entrega a Melquisedeque. Assim, toma aqui. Então olha só, o dízimo não começou na lei de Moisés, quando Deus estabeleceu as leis através de Moisés. Dízimo começou muito antes da lei. Começou lá com Abraão, quando ele saiu da sua terra, da tua parentela, e foi em direção às promessas de Deus. Abraão, então, de forma voluntária, como gratidão a Deus, ele devolveu o seu dízimo. Então deixa eu deixar claro para você. Dízimo não é algo da lei. Dízimo começou antes da lei. Mas o que aconteceu então, pastor? O que aconteceu é que essa prática de Abraão começou a virar uma cultura de devolver o dízimo. E Deus se agradou disso. E aí o povo de Israel, que vivia uma teocracia e não uma democracia. Teocracia é Deus manda e a gente obedece. O povo de Israel vivia isso, uma teocracia. Era um povo de Deus. Esse povo foi organizado por Deus, recebeu mandamentos de Deus. E um dos mandamentos é: tudo deveria ser consagrado a Deus. Ao Deus que guiava o povo, ao Deus que sustentava aquele povo, ao Deus que protegia aquele povo e que deu a terra prometida para eles. E aí então, a partir da lei, agora o dízimo se torna algo obrigatório. Aquilo que na época de Abraão era algo espontâneo e voluntário, quando Deus dá os mandamentos para Moisés, agora então, todos os judeus precisam, todos os judeus são obrigados a entregar o seu dízimo. Então na lei virou mandamento, na lei virou obrigação. Entendeu até aqui? O dízimo começou assim. Ok, pastor, estou entendendo o que é dízimo. Vamos um pouco mais profundo. Para entender o que é dízimo, vamos entender para que serviu o dízimo. Põe aqui para mim, por favor. Para que serviu o dízimo? 3 motivos para o que o dízimo servia lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo 26, verso 10.
Deuteronômio 26:10. A palavra de Deus vai dizer assim: por isso, agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Eu te disse assim, ó: ponham a cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. Olha o que está dizendo: tragam os primeiros frutos do solo, porque naquele tempo não era esse dinheiro igual ao nosso, então era um produto que se colhia. Tragam esse produto e ponham a cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. Primeiro motivo para que serviu o dízimo: a adoração. Repita comigo: a adoração. Dízimo é a adoração. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina isso. É uma maneira de cultuar a Deus, de agradecer a Deus. É uma adoração a Deus. Toda vez que nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, nós estamos adorando a Deus. Quando você contribui, quando você traz a oferta, quando você exerce generosidade, você está declarando: o dinheiro não é o meu Deus. Amém, queridos? O meu Deus é o Deus dos exércitos, o Deus criador, que me sustenta todos os dias da minha vida. Então, dízimo, ele era reconhecimento de que Deus tirou eles do Egito. Por isso que foi estabelecido como lei. A partir de agora vocês vão entregar o dízimo, e toda vez que vocês integrarem, vocês vão me adorar e vão lembrar sempre da onde eu tirei vocês, lá do Egito da escravidão. E hoje é a mesma coisa. Quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos declarando: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor me tirou do império das trevas, o Senhor me resgatou do inferno, e hoje eu sou salvo, hoje eu faço parte do teu reino, e hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Toda vez que nós trazemos os dízimos na casa do tesouro, nós estamos adorando ao Senhor e nunca se esquecendo da onde o Senhor nos tirou, porque esse é o propósito do dízimo: reconhecer, adorar a Deus. O verso 11 diz assim, ó: vocês os levitas, Deuteronômio 26:11, vocês os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Vocês se alegrarão, vocês adorarão ao Senhor com o seu dízimo e se alegrarão em entregar isso. Segundo, dízimo é provisão. Repita comigo: dízimo é provisão. O texto diz assim, ó: vocês e os levitas. Naquele tempo, Deus então envia o povo de Israel à terra prometida. E ali tem 12 tribos. E dessas 12 tribos, 11 tribos receberam terras. As terras foram divididas entre as 11 tribos. Mas teve uma tribo que não recebeu terra. É a tribo dos levitas. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelas coisas religiosas da nação. Eles eram responsáveis pelo templo, pelo culto, pela adoração. E aí o dízimo era recolhido para provisão, para manter essa organização, para manter os levitas que cuidavam do templo, que cuidavam da adoração. Então era uma provisão para o templo e para os levitas, que cuidavam das coisas do Senhor. E aí uma parte desses dízimos, então, eram destinadas para a administração do templo e para o suprimento desses levitas. Hoje não existe mais levitas, né? Levita não é quem toca aqui, porque naquele tempo, levita só não tocava, levita fazia tudo. Então não existe mais levita hoje. Mas hoje existem pessoas que trabalham para o reino de Deus de forma integral. Hoje, aqui na nossa igreja, nós temos mais de 14 pessoas que recebem diretamente para trabalhar aqui na igreja e fazer tudo isso aqui acontecer. São mais de 10 famílias que dependem exclusivamente de dízimo e oferta para sobreviver. Porque olha o tamanho da igreja. Vocês não querem que eu cuide disso aqui sozinho, né, gente? Hã? Não dá, né? Então, na nossa igreja, pessoas são sustentadas com o mantimento, é provisão na vida de pessoas. Então, no Antigo Testamento também, dízimo era provisão. E terceiro, dízimo também era compaixão. Repita comigo: compaixão. Adoração, provisão e compaixão. O texto também diz assim, versículo 11: vocês os levitas e os estrangeiros. Quem são esses estrangeiros? São pessoas que mudavam para a nação de Israel e chegavam lá e precisavam de auxílio, precisavam de cuidado. Esses estrangeiros são os pobres que vinham de outras nações. E havia uma grande preocupação de Deus para os pobres, as viúvas, os órfãos. E aí então os levitas recebiam o dízimo
E distribuíam também para os pobres, as viúvas, os órfãos, distribuíam para os pobres, os necessitados. Então dízimo também hoje é assim. Todos os meses nós estamos abençoando necessitados. Todos os meses a gente paga a conta de luz de alguém, a gente paga energia de alguém, a gente paga água de alguém, a gente paga gás de alguém que está em necessidade extrema. A gente paga remédio de pessoas. A gente faz muita coisa aqui para pessoas que estão em necessidade. Todos os meses. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E aí a gente pede mais alimentos para você também exercer essa generosidade. Mas a igreja assiste. Teve uma outra vez que eu falei sobre dinheiro e no final nós fizemos um apelo, não sei quem lembra disso. No final eu perguntei, quem aqui, direção de Deus, quem aqui está com seu aluguel atrasado? E algumas pessoas levantaram as mãos e essas pessoas vieram à igreja, vieram para frente e a igreja pagou o aluguel dessas pessoas que estavam atrasadas. Você pode dar glória a Deus por isso? Se Deus mandar fazer hoje, a gente faz também. Mas olha só, dízimo é compaixão. O problema é que tudo isso foi invertido. O problema é que nos nossos dias, os dízimos em muitas igrejas não têm sido usados para adoração, para provisão e para compaixão. E porque nós ouvimos os escândalos, nós começamos a agir então conforme os escândalos e não conforme a palavra. Então tem gente que tomou a decisão, eu não dou mais dízimo na igreja. Eu vou falar a verdade para você. Eu não culpo você por isso, porque realmente existe muitos escândalos. Mas esse é o propósito do dízimo. Ok, pastor, estou entendendo então o que é dízimo. Para que serviu o dízimo? O povo então levava, e muitas vezes no Antigo Testamento, não era só 10%. O povo levava até 25%, porque era tanta lei, que juntava tudo, dava até 25%. Ok, entendi, pastor. Mas eu tenho uma pergunta. Isso foi no Antigo Testamento. E hoje? O dízimo é obrigatório nos dias de hoje? É obrigado. Eu sou obrigado a dar o meu dízimo na igreja? Eu sou obrigado a ofertar na igreja? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. É muito importante que você abra sua mente. Essa é a nossa série novamente. Hebreus 9, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, como era no Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Versículo 15, pula um pouquinho, diz assim, por essa razão, Cristo agora, a propiciação, o Cordeiro perfeito, que morreu no nosso lugar, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Esse texto está nos ensinando que existem duas alianças. A antiga aliança, Antigo Testamento. E quando Jesus, o Cordeiro perfeito, morre, agora se inicia uma nova aliança. Algo novo está acontecendo. Ele, o Cordeiro perfeito, morreu por nós naquela cruz. E a partir do momento que Ele derrama o seu sangue, uma nova estação se inicia. Uma nova aliança é feita. Então a antiga aliança ficou para trás, agora existe uma nova aliança. Um novo testamento. Por isso que a Bíblia é dividida em duas partes. Então muita coisa mudou. Da antiga para a nova. Pastor, o que eu faço então? Eu jogo fora, eu arranco da Bíblia o Antigo Testamento? Não! O que nós fazemos com o Antigo Testamento é estudar o Antigo Testamento, pois tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo. Amém, igreja conviva? Tudo o que acontecia lá aponta para Jesus. Então não existe um Novo Testamento sem o que aconteceu no Antigo Testamento, mas uma nova aliança foi estabelecida. E nessa nova aliança, nós podemos ver algumas diferenças. Por exemplo, existem mandamentos que não podem ser quebrados, mesmo na nova aliança. Mesmo que Jesus veio cumprir a lei, só Ele conseguiu cumprir a lei, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Mesmo que Jesus cumpriu a lei, existem alguns mandamentos que precisam
e foram estabelecidos, continuam sendo estabelecidos na nova aliança. Por exemplo, não é porque nós estamos numa nova aliança que agora a gente pode matar, porque no Antigo Testamento era não matarás. Mas isso continua valendo para a nova aliança, não matarás. No Antigo Testamento existia não roubarás. E hoje também é um princípio, não roubarás. É um mandamento para nós. Existia não adulterarás. E hoje, não sei se você sabe, mas não pode adulterar, tá, irmão? Irmãzinha abençoada. Posso ouvir um amém? Amém, querido. Então não é porque nós estamos numa nova aliança, porque Jesus morreu por nós numa cruz, porque o sangue foi derramado como cordeiro perfeito, que agora nós podemos fazer o que quer. Não, ainda continua, não matarás, não roubarás, não adulterarás e tantas outras coisas. Ainda é mandamento para nós. Então ele cumpriu a lei, ele pagou o preço, mas agora na nova aliança o Espírito Santo nos traz poder. O Espírito Santo que habita em nós nos traz poder para obedecer os mandamentos de Deus. Então nós, a nova aliança, nós obedecemos não para sermos salvos, como era no tempo da lei. Na nova aliança, no tempo da graça, onde nós estamos vivendo, essa nova estação que iniciou em Cristo, nós obedecemos porque nós já fomos salvos. Posso ouvir um amém? Então, querido, deixa eu falar para você. Você não precisa obedecer a Deus porque você é obrigado a obedecer a Deus. Você não precisa obedecer a Deus para ser salvo. Nós obedecemos a Deus porque nós já somos salvos. Nós estamos indo em direção à eternidade que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Então muita coisa mudou. E uma delas é o dízimo. O dízimo também mudou. Mas não é porque mudou que caiu por terra. Então nós não somos mais como o povo de Israel. Não existe uma lei, uma obrigatoriedade para dar dízimo. Então, respondendo essa pergunta, o dízimo é obrigatório nos dias de hoje? A resposta é não. O dízimo não é uma obrigação. O dízimo não é algo pesado. O dízimo não deve ser algo que você imposto para as pessoas. Os impostos já vale, né? O governo já faz isso. Mas dízimo não. Agora, nessa nova aliança, não é porque não é mais obrigatório que não existe mais dízimo. Não existe mais oferta. Não existe mais contribuição. Agora, não fazemos por obrigatoriedade. Nós somos chamados agora pelo Espírito a fazer por amor, por honra, de forma voluntária, de forma espontânea. Eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta. Não deve ser um peso para você. Não deve ser algo que te deixa mal. Não, não. Não com peso, não por obrigação, mas por amor, como diz a palavra. Por quê? Porque Cristo agora me resgatou. Eu vivo numa nova aliança. Agora então não é por obrigação, porém como um princípio de generosidade. Porque o nosso Deus é um Deus generoso. Nós também praticamos generosidade. É porque Ele deu tudo naquela cruz. Ele se entregou por completo naquela cruz. Ele não entregou uma parte, Ele deu tudo naquela cruz. Ele nos comprou com alto preço de sangue. E Ele nos garante que todo aquele que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, agora também pertence a Ele. Agora vai morar eternamente com Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Então, na verdade, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é 10%. Sabe como funciona a nova aliança? É tudo. É tudo. Deus não quer 10% do seu dinheiro. Deus quer o seu coração por completo. Agora que Ele me comprou com alto preço de sangue, Ele se entregou por completo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que conquistaram a salvação e vão morar com Jesus no céu, entender uma coisa: agora a minha vida não pertence mais a mim. Agora eu estou crucificado com Ele. A palavra de Deus nos garante que nós não somos donos nem do nosso próprio corpo. Deixa eu falar algo para você. Se você e eu não somos donos do nosso próprio corpo, imagine do nosso dinheiro. Então sabe o que aconteceu na nova aliança? Você não é mais obrigado a dar o seu dízimo, porque na verdade Ele te comprou. E se Ele te comprou, Ele é o teu dono, Ele é o nosso dono. Então agora não é só 10% que é de Deus, agora é tudo de Deus.
Pastor, você está falando então que eu tenho que entregar meu salário inteiro aqui na igreja, no altar? Se Deus mandar, você entrega, porque tudo é dele. Se Deus mandar, se Deus tocar o seu coração, não por obrigação, não por peso, não por imposição, mas porque Deus me tocou, assim como um dia eu já fiz. Deus falou para mim, esse mês vai dar tudo. Tá bom, Senhor, então eu dou tudo, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover minha casa, minha família. Então não é mais uma coisa imposta, é tudo agora. Quem tem Jesus como Senhor entendeu, não é meu, é tudo dele. Mas Ele deixa eu usufruir. Ele deixa eu comprar um carro. Ele deixa eu comprar uma casa. Ele deixa eu ir no mercado e comprar as coisas do mercado. Mas eu entendi, tudo que vem nas minhas mãos não é meu, é dele. Eu sou apenas mordomo daquilo que Ele confia nas minhas mãos. E se a ideia da nova aliança é nos parecermos com Jesus, se a ideia da nova aliança é o seu caráter ser transformado, e as pessoas olharem para mim, para você, e ver Jesus em nós, a ideia então é que as pessoas olhem para nós e falem assim, nossa, fulano de tal é tão generoso, ele parece com Jesus. Então agora não precisa mais o pastor ficar impondo alguma coisa sobre a sua vida. E aí tem gente que fala assim, pastor, você é doido pregar isso na sua igreja? Amigo meu, pastor de outra igreja, você é doido pregar isso aí na igreja? Meu irmão, é Bíblia, é a verdade. Por que você não prega isso lá na sua? Porque se eu pregar na minha, todo mundo para de dar dízimo e oferta. Falei, sério? É. Falei, graças a Deus, a igreja convive e entendeu o propósito. Porque a gente nunca colocou aqui nesse altar que dízimo é obrigação. E Deus nunca, jamais deixou faltar nada. O Senhor é a nossa provisão. Basta você olhar à sua volta e você verá a provisão do Senhor sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre esse povo. Porque entendeu o propósito, não é por obrigação, é por amor. É por prazer que eu entrego a Ele. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Você pode glorificar a Deus por isso? Então olha só, o padrão na verdade subiu, querido. Por exemplo, no Antigo Testamento fala assim, ó, não adulterarás. No Novo Testamento é assim, ó, se você olhar e desejar, já adulterou. O padrão subiu. Não é porque é nova aliança que agora é tudo liberado. Ele disse assim, ó, no Antigo Testamento, não matarás. E no Novo, pastor, se você odiar o teu irmão, já matou. A régua subiu, irmão. O padrão subiu. E só é possível obedecer por causa do Espírito Santo que habita em nós. O próprio Deus habita em nós. E com dinheiro não é diferente. Agora é tudo. Tudo precisa honrar a Deus. A forma como você administra o seu dinheiro precisa honrar a Deus. Os seus gastos precisam honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus muito além de 10%. Mas não é obrigatório. Você faz se Deus tocar o seu coração. Mediante esse entendimento, mediante essa introdução, eu tenho 2 conselhos a respeito de dinheiro que eu queria trazer para nós aqui nessa noite. 2 conselhos a respeito do dinheiro. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas, nós vamos para o Novo Testamento e vamos aprender com Jesus a respeito desse tema dinheiro. Lucas, capítulo 16, versículo de número 9. Lucas 16, 9. Olha o que Jesus disse. Por isso, eu lhes digo, olha só, abre seu coração para isso. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Olha o que Jesus está ensinando. Preste atenção. Jesus está falando assim, ó, sabe a riqueza deste mundo? Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Como assim, pastor? Essa igreja aqui está cheia de amigos, né?
quase todo culto alguém levanta a mão e fala assim: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é ganhar amigos. Ele está dizendo assim, ó, pega o seu dinheiro, Jesus está falando, e usa ele. Põe lá no reino de Deus. Investe na igreja. Investe em pessoas, para que pessoas possam receber salvação. E aí Jesus está dizendo assim, ó, porque quando isso acabar, não sei se você sabia, mas quando você morrer, você não vai levar R$1. Vai tudo ficar aqui, seu carro, tua casa, seu dinheiro, tudo. Nada vai caber no caixão com você. Vai tudo ficar aqui. Ele está dizendo assim, ó, porque quando isso acabar, e você chegar lá no céu, você será recebido por pessoas que foram alcançadas, que foram salvas, através da sua oferta e do seu dízimo. Você consegue imaginar isso? Que o seu dinheiro, quando é investido, o seu dinheiro que é passageiro, que é riqueza ímpia dessa terra, quando ele é investido em algo que é eterno, em pessoas, no reino de Deus, é a única coisa que você vai levar para o céu. Imagine você chegar no céu, alguém chegar lá e te dar um abraço, sorrisão no rosto. Você fala, nem te conheço, eu falei assim, não, eu estou aqui para te agradecer. Porque a oferta que você deu lá na igreja, sustentou o missionário que foi lá, no sertão, que foi lá para outras nações, pregou o evangelho para mim, e hoje eu estou aqui no céu, e nós vamos viver juntos eternamente aqui no céu. Olha o que Jesus está nos ensinando, que a tua oferta, o teu dízimo, é a única coisa que você vai chegar no céu e vai levar junto com você as pessoas que foram alcançadas através disso. E aí o texto continua dizendo assim, ó, Jesus diz, quem é fiel no pouco, verso 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Se vocês não sabem administrar bem aquilo que é riqueza passageira, como é que eu vou confiar riquezas eternas que não passam jamais em suas mãos? E ele diz assim no versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem outra versão que eu gosto muito que diz assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Olha só o que Jesus está nos ensinando, que não tem como servir a dois senhores. Mediante as palavras de Jesus, dois conselhos. Primeiro conselho, igreja conviva: cuidado com o mamão. Me ajuda a pregar, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, cuidado com o mamão, irmão. Aquele sorrisinho bem legal. Cuidado com o mamão. Cuidado. A Bíblia nos ensina que mamão é um senhor. Jesus está dizendo, não tem como servir dois senhores. Ou é Jesus, ou é mamão. A Bíblia nos ensina que mamão quer roubar o lugar de Deus, que o dinheiro e as riquezas querem roubar o lugar de Deus nos corações. E ele nos deixa claro, não tem como, ou você serve Jesus, ou você serve mamon, o dinheiro. Porém, mamon não é dinheiro. O que é mamon então? Mamon é um senhor, é um espírito, que está ou pode estar sobre o dinheiro. Porque se mamon fosse dinheiro, você está com mamon aí no seu bolso agora. O banco está cheio de mamon. Então não é, mamon não é dinheiro. É um senhor, é um espírito que age no dinheiro, que quer governar o dinheiro. E que quer tocar você através do dinheiro. Então mamon era um deus, considerado um deus da riqueza, lá no tempo dos sírios. O deus da riqueza, mamon. Eles adoravam esse deus, os sírios. Mas além dos sírios, eu quero voltar um pouquinho mais na história ainda. E antes dos sírios, existiu a Babilônia. Babilônia se remete a algo negativo. Babilônia é um lugar onde Deus não estava. Babilônia é o lugar onde o povo de Israel foi exilado. O povo de Israel foi escravo dos babilônicos. E na nova aliança, a ideia de Babilônia
remete à sua vida de pecado, à sua ex-vida de pecado. Remete àquilo que era a sua vida antes de Jesus. Você estava na Babilônia, você estava nas trevas. E Mamon, ele traça a sua raiz lá no Deus da riqueza, lá na Babilônia, desde a época da Babilônia. E Babilônia, a palavra Babilônia, vem também de Babel. Quem conhece a história da Torre de Babel? Conhece, irmão? Amém? Quem conhece a história da Torre de Babel, gente? Amém, amém. Acho que é porque você está pensando muito aí, né? Está fritando. Mas olha só, o que era a Torre de Babel? Para a gente linkar ele com Mamon. É um povo que se juntou e disse: nós vamos alcançar Deus. Nós vamos construir uma torre tão alta que nós vamos alcançar os céus. E aí Deus olha para aquilo e fala assim: esse povo vai conseguir. E eles estavam conseguindo, construindo algo muito grande, que ia alcançar o céu. Deus então resolve vir ver o que estava acontecendo. E Deus resolve parar aquele povo. Deus faz o quê? Deus confunde as línguas. E agora ninguém mais entende ninguém. Então Babel significa confusão. Repita comigo, confusão. Sabe por quê, queridos? Onde não tem comunicação e alinhamento, existe confusão. E nessa confusão você começa a entender a expressão do que é o espírito de Mamon. Mamon vem confundir, por quê? Porque a expressão ou a manifestação do espírito de Mamon é a manifestação da mesma atitude que estava lá na Torre de Babel. Qual era a atitude daquele povo na Torre de Babel? A atitude de pensar: eu sou autossuficiente, nós não precisamos de Deus. Isso é espírito de Mamon. É quando você olha para a sua vida, e às vezes nem é intencional, você nem percebe, você começa a falar assim: eu sou autossuficiente. Eu já conquistei o que eu quero, eu já cheguei num patamar bom, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom trabalho, eu não preciso de Deus. É pensar ou agir com um ar de prepotência. Eu não era nada, mas hoje eu tenho. Eu não tinha nada, mas hoje eu tenho. É de forma prepotente. Então quando Mamon está sobre a sua vida financeira, você olha para as suas finanças e diz: eu não preciso de Deus, eu preciso de mais dinheiro. Talvez isso nunca saiu da tua boca, mas as suas atitudes, as nossas atitudes, demonstram se isso está no nosso coração. Talvez todos os dias é o que está no seu coração. Eu não preciso ir mais para a igreja, eu não preciso de Deus, eu preciso de mais dinheiro. Se eu perguntar aqui quem precisa de mais dinheiro, acho que 100% vai falar eu. E aí quando falar eu preciso mais de Deus, a gente fala eu também, só para não ficar chato. Então Mamon é quando você diz: o meu problema é que eu não tenho dinheiro suficiente, eu preciso de mais dinheiro. E quase 100% das pessoas pensam assim. Mamon, ele está constantemente à procura de servos, porque Mamon é senhor. E se ele é senhor, então existem os servos de Mamon. Deixa eu falar algo para você. Nenhum servo pode servir dois senhores. Existe uma natureza em nós. Existe uma natureza de servo em nós. Tem gente que serve a Deus, serve na igreja, serve a Deus. Mas tem gente que serve a Mamon. Nós fomos criados para servir algo ou alguém. Quem é que você está servindo? Então o espírito de Mamon, ele sempre quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. E Jesus deixa claro: a escolha é sua, quem você vai servir. A escolha é sua. Todos os dias você vai ter que escolher quem você serve. Então cuidado com Mamon, porque ele tenta tomar o lugar de Deus na nossa vida, falando aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. Mamon vem, os pensamentos vêm de Mamon, é mais ou menos assim, se você tiver mais dinheiro, você vai ser alguém na vida. Mamon diz isso para nós. Sabe o que Mamon fala para nós? Se você tiver mais dinheiro, você vai ter proteção. Você está protegido se tem dinheiro. Mamon vai dizer assim, se você tiver mais dinheiro, você vai ter propósito. Se você tiver mais dinheiro, você vai ter liberdade. Se você tiver mais dinheiro, você vai ter felicidade. Você vai ter paz. Você vai ter alegria se tiver mais dinheiro. Mamon diz isso para nós. Mas deixa eu falar algo para você, Igreja Conviva. Tudo isso só Deus pode nos dar. Mamon não pode te dar mais. E ele tenta te enganar com isso. Só Deus pode te dar paz. Só Deus pode te dar alegria. Só Deus pode te dar propósito. Só Deus pode mudar a sua vida. Não é o dinheiro que muda a sua vida. Quem muda a sua vida se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você crê nessa verdade, aplauda com muita alegria, porque você foi salvo por Ele.
Mamon, ele sussurra mentiras. Ele diz assim, ó, se você tivesse um carro melhor, as pessoas te aceitariam mais. Aí você fica louco para trocar de carro todo ano. Se você morasse numa casa maior, se você morasse num bairro melhor, aí as pessoas iam escutar você, o que você tem a dizer. Porque você mora naquele apartamento de 38 metros quadrados. Quem vai te ouvir sabendo que você mora num apartamento de... O Mamon faz isso. Mamon, ele fala assim, ó, para você ser alguém na vida, você tem que ter dinheiro. É isso que Mamon faz. Você só vai conseguir acesso se você tiver com a roupa cara. Queridos, eu estou falando assim, olha só, eu não estou fazendo uma apologia para você não ter dinheiro e não conquistar dinheiro. Mas Mamon tenta você se tornar dependente de posses materiais. Mamon tenta mostrar para você, se você não tiver dinheiro, você não é nada. E sabe qual é a maior mentira? A mentira mais clássica de Mamon? Essa aqui, ó. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia ajudar mais as pessoas. Então eu não ajudo mais porque eu não tenho dinheiro. Isso é uma mentira. Sabe por quê? Nos evangelhos, quando Jesus estava entre as pessoas, quando Jesus ia ajudar as pessoas, Jesus não dava dinheiro para as pessoas. Porque se ajudar as pessoas dependesse do seu dinheiro, então Jesus tinha vindo em vão. Quando Jesus estava diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e eles estavam com fome, Jesus não falou assim, ó, eles precisam de dinheiro, coitado. Vamos dar um jeito. Vamos imprimir dinheiro para esse povo. Quando Jesus estava diante de uma multidão sedenta, com fome, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. Ele dá graças pelo pouco que ele tinha. E um milagre sobrenatural acontece. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão e ainda sobrou cestos e mais cestos de alimento. Sabe o que Jesus nos ensina? Que o que eu e você precisamos não é de mais dinheiro. Nós precisamos dos milagres de Jesus na nossa vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai fazer milagres. Deus vai multiplicar aquilo que está sobre as suas mãos, o pouco que você tem hoje. Eu profetizo, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai derramar, o Senhor vai abrir portas. Mas nunca se esqueça, não é de mais dinheiro que você precisa, é mais dependência no Senhor para viver os milagres que Ele tem para fazer na sua vida, na sua história, na sua empresa, nos seus negócios. Se você recebe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quando Jesus estava diante de um cego, o cego de Bartimeu. Ah, não, ele não precisa ver, ele precisa de dinheiro. O que ia mudar o dinheiro na vida de um cego? Quando Pedro e João estavam diante da porta formosa, tinha lá um aleijado, paralítico, parado na porta, pedindo esmola. Não foi dinheiro que eles deram. Eles disseram assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta agora e anda em nome de Jesus. Sabe que Jesus vem mostrando para nós? Que o que nós precisamos não é de mais dinheiro. Cuidado com o mamon. Porque talvez você vai passar a sua vida inteira achando que o seu problema é falta de dinheiro. O seu problema é falta de intimidade com o Senhor. O seu problema é quando você não se rende ao Senhor. E cuidado, porque é uma voz muito sutil. Tá bom, pastor, eu quero entender com mais profundidade. Eu quero mostrar para vocês agora sinais de que você pode estar sobre a influência de mamon. Aperta o cinto aí, em nome de Jesus, Deus vai falar com você. Primeiro sinal de que você pode estar sobre a influência de mamon: quando só penso em dinheiro. Se você só pensa em dinheiro, irmão, você está sobre a influência de mamon. Tudo é dinheiro. E eu não estou falando de gente rica, tá? Porque eu vejo gente pobre que só fala de dinheiro. Só fala daquilo que não tem. Então quem é influenciado por mamon é quando o foco está naquilo que nós não temos ou naquilo que nós queremos. Isso é influência de mamon. Raramente a pessoa está feliz com a condição atual que vive. Tem gente que era pobre, estudou, conquistou, batalhou, abriu empresa, tem uma vida estável, não passa fome, não passa nada. Não, tá bom, quer mais? Espírito de mamon. Segundo, como eu saber se eu estou sendo influenciado por mamon? Quando frequentemente comparamos a nossa situação financeira com as dos outros. Ih, olha lá, ó. Olha meu carro, olha o dele. Nossa, o carro dele é melhor que o meu. Nossa, preciso comprar um carro dele. Ou o contrário.
Nossa, meu carro é melhor que o dele. Você compara a sua vida financeira com colegas, famílias, o cunhado. Eu precisava ter o que ele tem. Ou ele precisava ter o que eu tenho. E comparações, isso é um sinal de que você está sendo influenciado. Sem perceber, você começa a correr atrás das coisas que você vê para comprar. Influência de mamão. Terceiro, quando queremos que as nossas posses sejam uma afirmação aos outros de que você tem dinheiro. Então você compra o carro já pensando assim, nossa, a hora que eu chegar na igreja hoje, os irmãos vão ver o carro que eu comprei. Porque antigamente eu vinha o carrinho lá caindo aos pedaços. O irmão compra o carro, ele faz questão de chegar cedo, irmão, para parar aqui na frente, para todo mundo ver o carro dele que está aqui na frente. A partir do próximo culto não vai ter nenhum carro parado aqui, tudo lá na rua. Isso é mamon, quando nós queremos que as nossas posses sejam uma afirmação aos outros, que agora eu estou bem na vida. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, agora está aí, ó. Agora eu estou bem. Isso é mamon. Quarto, quando temos dificuldades em dar ao Senhor e ao nosso próximo com alegria, dar com o coração desprendido, é um espírito de possessão, é uma coisa que reluta nele, ajudar alguém, pôr a mão no bolso, isso é espírito de mamon. E aí quando ajuda alguém, quer tirar foto, quando ajuda alguém, quer que todo mundo saiba, quando semeia para alguém, quer que todo mundo saiba, por quê? Porque tem um espírito que luta dentro dele. Ou então, pega logo esse dinheiro e some da minha frente, antes que eu me arrependa de te ajudar, você não merece. Esse espírito de mamon. Quinto, quando você dá, mas a sensação é que você perdeu. Você vem, entrega o dízimo. Aí você volta aqui no corredor da igreja pensando assim, nossa, dava certinho para pagar a parcela tal. Dava certinho para eu comprar tal coisa, eu estou precisando. Mas amém, né? Deus conhece meu coração. É quando você dá, mas a sensação é que você perdeu. Faz o Pix, depois que fez o Pix, para ajudar fulano, para ajudar ciclano, para ajudar na obra. Nós podíamos usar de outro jeito. Sexto, quando encontramos segurança, identidade, poder, liberdade no que nós possuímos. É quando a sua segurança está naquilo que você tem. É quando a sua identidade está naquilo que você tem. É quando o poder que você tem está naquilo que você tem. A liberdade está naquilo que você possui. É quando você precisa dar passos para trás, porque talvez apertou um pouquinho, e você quer morrer porque agora eu vou precisar economizar. A pessoa quer morrer, fica triste. Que agora apertou, não acredito, eu choro, vai chorar, por quê? Não, porque estava tudo bem, mas agora eu vou precisar, não vou poder mais comer naquele restaurante, não vou poder mais comprar meu carro, porque a coisa ficou um pouco apertada agora, aí quer morrer por causa disso. Isso é espírito de mamon, é porque a sua segurança está no dinheiro que você tem, a sua identidade está nisso, aí quando não tem, fica mal. Sétimo e último, se você tem um diálogo interno, quando começa a falar de dinheiro, espírito de mamon. A hora que eu falei assim, hoje nós vamos falar sobre dinheiro, dentro de você, você não acredito. Vim na igreja para adorar o Senhor, vai falar de dinheiro? Poxa, que inconveniente. Acho que eu não volto mais aqui. Não, é mamão purinho isso aí. Você tem dificuldade. Você tem um tabu dentro de você. Espírito de mamão. Não é possível que eu vim no culto e o pastor vai falar sobre, sente raiva, medo, inquietação, porque está falando de dinheiro. Espírito de mamão. Pastor, mas mediante isso, fiquei preocupado agora. Dinheiro é bom ou é ruim? Dinheiro é neutro. Depende muito do Senhor que governa o dinheiro. Se é o Senhor Jesus o que governa o seu dinheiro, então o dinheiro é bom. Mas se é mamão que governa o seu dinheiro, irmão, então o dinheiro é ruim. Depende muito de quem governa ele, se é Deus ou se é mamão. Não, pastor, eu quero entender com mais profundidade. Eu quero desenhar para você aqui nessa noite então. Dinheiro é como um heliponto. Tudo depende de quem vai pousar nele. Ou o helicóptero de Deus pousa lá para governar, ou o helicóptero de mamão pousa nesse dinheiro e vai governar ele. Quem é que vai governar o seu dinheiro? Mamão ou Jesus Cristo? Cuidado com mamão. Pastor, eu entendi. Então como consagramos o nosso dinheiro para o Senhor, para que Deus possa repousar sobre o nosso dinheiro?
A consagração do nosso dinheiro vem quando você devolve para Deus aquilo que é de Deus. Você consagra o seu dinheiro. Você está mostrando assim, ó, quem me governa não é mamão. Toma aqui. E eu não estou falando sobre quantidade. Eu estou falando do seu coração. Então quando você vier entregar o seu dízimo, sua oferta, sabe o que você coloca dentro do seu envelope? Não coloca dinheiro não, coloca o seu coração. Não é sobre valor, é sobre um coração que entendeu o meu Senhor é Jesus Cristo. Mas pastor, desenha mais, o que é de Deus então? Se eu pudesse falar, os 10%. O dízimo nada mais é trazer de volta aquilo que é de Deus. Mas pastor, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Mas cuidado com o mamão, porque talvez a sua falta de generosidade está fazendo com que mamão governe a sua vida financeira. Então o dízimo nada mais é do que trazer aquilo que é de Deus. Tudo é de Deus, mas Ele deixa eu ficar com 90% para eu usufruir. Mas se Deus pedir mais de 10, entrega. Mas se naquele mês apertou um pouco, eu vou entregar menos de 10, não tem problema. Mas pastor, eu arrumo uma confusão lá, estou com uma dívida, o que eu faço? Eu pago a dívida ou eu dou meu dízimo? Paga a tua dívida, meu irmão, arruma lá o que você tem que arrumar, para de dever para os outros, depois você traz seu dízimo, a sua oferta aqui, amém, queridos? Crente caloteiro é a pior coisa que tem, gente. Então eu consagro ao Senhor quando eu faço isso. Dízimo é a expressão da sua fidelidade a Deus. É quando você pega o seu dízimo e fala assim, Senhor, mamão não me pertence, o meu Senhor é Jesus Cristo. E oferta, o que é? Oferta é a expressão da sua generosidade. Então Deus, Ele se apresenta como nosso Senhor desde o princípio. E eu quero que você preste atenção nisso. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus fez todas as coisas, se você parar para ler Gênesis 1, eu nunca tinha percebido isso. A palavra de Deus vai dizer assim que Deus criou, Deus fez, Deus falou. É assim que faz. Então Deus viu que era bom, Deus se alegrou, Deus fez, Deus falou, Deus criou. Aí você vai para Gênesis 2. E em Gênesis 2 muda, porque agora Deus fez o homem. E agora que o homem está na terra, feito por Deus, se você ler em Gênesis, você vai ler na sua casa, não tem tempo de ler aqui, mas leia com esses olhos. Em Gênesis 2, vai dizer assim, ó, o Senhor Deus fez, o Senhor Deus falou, o Senhor Deus criou. Não é mais só Deus, é o Senhor Deus. Desde o princípio, desde a criação, Deus se apresenta a nós como Senhor. Por quê? Porque da criação, Ele é o Criador, Ele é o Fazedor. Mas do homem, Ele é o Senhor. Então a partir do momento que o homem entra na história, agora ele se tornou Senhor. O que significa que Deus é o nosso Senhor. Significa que se Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, o que na verdade é seu, na verdade é de Deus. A palavra nos ensina isso, tudo é dele, para Ele, tudo pertence a Ele. Não tem nada debaixo do céu que não é dele, diz a palavra de Deus, tudo é dele. Então Gênesis 1 é Deus, Gênesis 2 é Senhor Deus, mas Gênesis 3, a serpente vai chegar diante de Eva. E olha só o que diz, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, põe aqui para mim que está difícil achar aqui. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor, olha, caixa alta, o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou a mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma das árvores do jardim? Foi isso mesmo que Deus falou? Aí ela falou assim, não. Aí ela vai falar assim, ó, próximo versículo. A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Todas, pode comer de todas. Próximo versículo. Mas Deus disse. Ou seja, a sutileza do diabo, da serpente, e dizer assim, ó, Ele é só Deus, não é Senhor da sua vida. Já fez Eva responder assim, ó, mas Deus, ela podia responder assim, ó, mas o Senhor Deus disse, porque Ele é o Senhor da minha vida.
Mas ela responde: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. O diabo veio colocar dúvida. O diabo veio falar assim: ó, não, ele não precisa ser o Senhor. Olha só, o diabo reconhece que Deus é Deus, mas o diabo não reconhece que Deus é Senhor. É por isso que Jesus está falando: não tem como servir a dois senhores. Ele não me reconhece que eu sou Senhor. A escolha é sua, todos os dias, de reconhecer que eu sou o Senhor da sua vida. Você vai ter que escolher quem você serve, Jesus ou a Mamon. Isso é desde o princípio, essa guerra é desde o princípio. E aí Eva então cai no encantamento e também não trata Deus como Senhor. Deixa eu falar para você nessa noite: cuidado. Cuidado, porque nós sempre vamos escolher um Senhor. Talvez você pode até reconhecer que Deus é Deus, mas talvez não reconhece que Ele é Senhor sobre a sua vida, inclusive da vida financeira. Talvez o Senhor, sem você perceber, se tornou Mamon na sua vida. Olha só o que Deus disse: coma de todas, menos de uma, menos a do meio do jardim. A direção de Deus foi: pode comer todas, menos naquela que é minha. Olha só esse ensinamento. Pega isso aqui, gente. Desde o princípio Deus está falando assim: ó, eu dou tudo. Eu sou Senhor. Eu sou provedor. Eu fiz tudo para vocês. Usufruir de tudo. Mas tem uma parte que é minha. Tem uma árvore no meio que é minha. Não toca. Se você tocar, vai ter problema. Ah, mas pastor, eles são obrigados a não tocar. Não, não. A escolha é de Adão e Eva se vai tocar ou não. O dízimo é obrigado? Não, não. É uma escolha de cada um. Você escolhe se você vai tocar naquilo que é de Deus ou não. O que acontece? Porque Deus não era Senhor de Eva, ela toca naquilo que é de Deus. E Deus estava falando: é tudo meu, pode usufruir de tudo, mas tem uma parte que é minha, não se esqueça. E talvez essa é a realidade da nossa vida. Talvez você está comendo tudo, e Deus está falando assim: ó, se esqueceu de mim mais um mês. Ele não é obrigado, mas ele se esqueceu de mim. Ele só gasta com os prazeres próprios. Ele só gasta com a família dele, com a casa dele. Mas ele não investe naquilo que é meu, naquilo que é eterno. Então nós não somos obrigados, mas cuidado com o Mamon, porque Mamon tem feito muita gente comer até a parte que é de Deus, ou deveria ser de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Não é porque Deus não é o Senhor da sua vida financeira que Ele deixou de ser o Senhor. O versículo 8 de Gênesis 3 diz assim: ó, quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus. Não é porque você não trata Deus como Senhor da sua vida, na sua vida financeira, que Ele deixou de ser Senhor na vida dos outros. Sabe por que tem muita gente prosperando, rompendo, dependendo de Deus, vivendo milagre? Porque na vida de muitos Ele não deixou de ser Senhor. Talvez Ele deixou de ser na sua, mas na vida de muita gente, não. Cuidado com Mamon. Escolha para quem o dinheiro vai trabalhar, se é para Deus ou se é para Mamon. Porque olha só, queridos, o dinheiro pode financiar as trevas. O dinheiro que você gasta no tigrinho, aí você gasta no tigrinho, mas fala assim: eu não concordo com dízimo e oferta na igreja. Gasta um rio de dinheiro, endividou inteiro no tigrinho, mas quando é para dar R$1 para ajudar na igreja, reclama. Alguém está aqui comigo essa noite? Mamon, cuidado com Mamon. O dinheiro ele pode financiar as trevas. O dinheiro pode financiar o que é terreno e passageiro, não tem problema, é para isso que o dinheiro existe. Mas o dinheiro também pode financiar o reino, aquilo que é eterno, aquilo que é luz. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é quando você gasta só com aquilo que é terreno e passageiro. Quando você gasta só com aquilo que é terreno e passageiro, isso é Mamon.
Então não tem nada de errado gastar dinheiro com aquilo que é material. Não tem nada de errado comprar carro, casa. Não tem nada de errado escolher uma vida confortável aqui nessa terra. Sabe qual é o errado? Quando você pega tudo que você tem e só gasta com o seu próprio conforto e esquece da parte de Deus. Isso é um problema. É quando Deus não faz parte da sua vida financeira. Então cuidado com uma mão. Segundo, para a gente terminar. Seja generoso. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, fala para ela: irmã, seja generoso. Pastor, como ser generoso? Existe 3 P's. 3 P's da generosidade. Põe aqui para mim os 3 P's da generosidade. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, 2 diz assim, ó. No primeiro dia da semana, apóstolo Paulo está dizendo: cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve a carta e já fala assim, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro. Primeiro P da generosidade se chama planejamento. Repita comigo: planejamento. O que isso nos ensina? Que generosidade começa com planejamento. Ninguém que planeja algo é generoso. Ninguém que não planeja algo. A generosidade deve ser premeditada, calculada, designada, emancipada do ativo financeiro pessoal. Então, se você nunca planejar ser generoso, você sempre vai dar do que sobra, ou nunca dá. Então, generosidade começa no planejamento. Segundo P da generosidade, porcentagem. O texto diz assim, ó, de acordo com a sua renda. Você vai escolher ser generoso de acordo com o que você ganha. Então, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. Hoje é obrigado? Não, porque hoje você vai conforme a sua renda. Pastor, eu posso dar 10%, dá 10%. Mas pastor, deixa eu contar uma coisa para você. Deus está me abençoando tanto que eu posso dar 20%. Amém, irmão? Pastor, eu estou num momento difícil e eu vou dar 1% da minha renda. É o que o texto está dizendo, porcentagem. Generosidade, primeiro é planejamento, segundo é porcentagem. Não existe um número exato. Quem pode dar mais, dá mais. Quem pode dar menos, dá menos. Porque aquela mulher, quando estava diante de Jesus, levou as suas moedinhas. O que Jesus falou naquele episódio? Ela deu tudo. Ué, mas tinha uns camaradas que tinha dinheiro, que deu mais que ela. Sim, mas ela deu tudo, ela deu 100%, enquanto os outros davam uma porcentagem menor. Podia dar mais e não deu. Então, porcentagem. E o terceiro P da generosidade é o prazer. Repita comigo: prazer. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim, ó. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Generosidade deve ser uma coisa que gera prazer em você, queridos. Eu estou falando isso aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Todos os meses eu e a minha casa temos o prazer, a alegria. Não é pesado separar os nossos 10%. Tem mês que a gente dá mais que 10%, mas é uma alegria poder olhar para aquilo que Deus deixou chegar nas nossas mãos e poder entregar 10% daquilo que o Senhor dá. É prazeroso isso. Não é por obrigação, não é por medo, não com pesar. Deus não quer por obrigação. Deus não ama quem dá dinheiro. Deus ama quem faz com alegria. Então deixa eu falar para você, se não for para entregar a sua generosidade com alegria, com prazer, guarde o seu dinheiro. Volta com ele para casa. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu prazer em poder ofertar. Deus precisa do seu prazer em poder exercer generosidade. Porque quando somos generosos, com planejamento, com porcentagem, com prazer, acontece o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Põe aqui para mim, 2 Coríntios 9, 8. Deus, olha só o que diz esse texto. Deus é poderoso para fazer que toda graça seja concedida, seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo
tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quando eu exerço generosidade, o Senhor supre as minhas necessidades. É isso que o texto está nos garantindo. Quando você aprende a ser generoso, quando você aprende a ter planejamento, porque não existe generosidade sem planejamento. Quando você aprende a separar a porcentagem e dar com prazer, o Senhor supre as necessidades. Sabe qual é o problema do cristão? É que ele quer bênção, mas não quer ser bênção. Ele quer a bênção de Deus, mas não quer ser bênção de Deus. Mas nós fomos chamados para ser abençoadores. Nós fomos abençoados para abençoar. E Deus está à procura de bons mordomos, daquilo que Ele pode confiar nas suas mãos. Sabe por que talvez Deus ainda não entregou bênção financeira na sua mão? É porque Ele sabe que quando a bênção chegar, corre o risco de Ele perder você. Então Ele te protege não dando a bênção. Mas o dia que você aprender e ter esse coração, não, Senhor, eu sou generoso, pode confiar as suas bênçãos sobre mim. E aí Tim Keller, ele diz assim, deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Nós devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Não é uma obrigação, é por amor. E para a gente concluir, vamos refletir e praticar. Põe aqui para mim. Refletir e praticar. De uma vez por todas. O dízimo não é obrigatório, mas devemos ser generosos e ofertar com alegria e prazer. É isso que o Senhor espera de nós. Segundo, para refletir e praticar. Se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora. Olhe para a cruz. Porque o maior ato de generosidade que aconteceu na história foi Jesus se entregar por nós naquela cruz. Então, se você quer ser uma pessoa generosa, não olhe para a calculadora, nunca vai dar certo. Olhe para a cruz. Veja o que Jesus fez por mim e por você. E terceiro, para refletir e praticar. Tudo que temos pertence a Deus. Tudo é de Deus. A pergunta é: você tem dedicado tudo que tem para servi-lo? A sua casa serve ao Senhor? O seu carro serve ao Senhor? Ele é o Senhor da sua vida financeira? Ou você põe limite para Deus? Não, Deus, o Senhor é Senhor até aqui. Nessa área você deixa comigo, eu sou bom administrador. Se você entendeu essa palavra, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.